Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma live da Visa Immigration. A gente vai trazer para vocês todos os updates relacionados a vistos e imigração para o Canadá do último mês e também a responder todas as perguntas que vocês tenham sobre os processos de vistos, de imigração, de estudos, tudo que você precisa saber para fazer do Canadá a sua casa. Meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Visa Immigration e consultora regulamentada de imigração canadense. Tá bem? Então vem chegando, vem contando pra gente de onde você fala, já manda a sua pergunta, a gente já tem algumas perguntas que recebemos com uma antecedência da live, né? E enquanto isso, eu vou começar aqui apresentando o que a gente preparou para vocês em relação a um resumo dos updates do último mês, tá bom? Bom, então vem chegando, mandem corações, tem todo o suporte pra gente estar aqui, né? A gente tem um time aí também de stand-by, pronto para dar apoio para vocês, tá? E vamos lá, né? Então, primeiro, o primeiro grande update aí do mês do último mês, né? Que passa a valer a partir do dia 15 de novembro de 2022, né? Ou seja, semana que vem. Estudantes que estão no Canadá estarão autorizados a trabalhar mais do que 20 horas por semana. Então, essa é uma medida provisória que estará válida do dia 15 de novembro de 2022 ao dia 31 de dezembro de 2023. Se você está no Canadá, pode já falar para o seu empregador, olha, a partir do dia 15, precisar de mim de mais horas, me avisa, consigo encaixar no meu schedule, né? Pessoal que está vindo para o Canadá chegando, desde que seja antes do dia 31 de dezembro de 2023, também vai poder trabalhar mais horas, né? Então, isso é com certeza uma grande oportunidade para vocês, por exemplo, que estão aqui pensando em estudar no Canadá e um pouco preocupados, né, com a possibilidade de trabalhar, se vocês vão conseguir se manter, como que fica, né, com essa restrição de horas. Então, definitivamente uma boa oportunidade que, bem usada, pode se tornar de uma medida provisória para uma medida permanente. Então, desde que não haja abuso, que as pessoas não parem de estudar porque estão trabalhando mais horas, né? Quem sabe não se torna permanente. Então, meu conselho é aproveitem essa oportunidade, essa medida que está sendo lançada para usufruir desse benefício de uma forma que não prejudique as intenções do governo do Canadá, ou seja, que você continue estudando de forma regular, como é estipulado pelo seu processo, tá? Então, eu conto com vocês para que vocês sejam bons estudantes, que trabalhem sim mais horas, porque agora é permitido, mas sem parar, sem interferir os estudos, para que, quem sabe, essa medida possa ser uma medida permanente. Mas enquanto é uma medida provisória, eu acho que é um estímulo muito legal para quem está no Brasil, para quem está fora do Canadá, se programando para vir, né? E ter essa oportunidade de trabalhar um pouquinho mais para que você precisar, num determinado mês, ter um pouco mais de dinheiro em casa para cobrir as despesas, etc., pode ser uma opção interessante. Bom, então essa é a primeira pergunta. Primeiro update, desculpa. O segundo update é o plano de imigração, o processo de imigração para pais e avós, né? Então, quem é um cidadão canadense ou um residente permanente no Canadá pode sponsorar os pais e os avós. E no mês de outubro, nós tivemos o anúncio de que o governo fez os convites daqueles que já tinham se inscrito para demonstrar o interesse, né, de sponsorar os pais ou os avós, né? E nessa oportunidade, ao invés de abrir para novas inscrições, o que o governo fez foi usar a mesma base de pessoas que já estavam inscritas em 2020, né? Foram emitidos os convites e a emissão de convites foi finalizada no finalzinho do mês de outubro. E agora as pessoas têm um prazo aí até dezembro para fazer o envio completo da aplicação. Então, se você não foi contemplado, não se preocupe, vai abrir novamente em 2023 e a gente vai poder então cadastrar o Expression of Interest do sponsor, né? E aí, sendo convidado, dar sequência com o processo. A Visa tem um serviço que pode ajudar vocês a ficarem preparados, né? Ter toda a validação de elegibilidade, deixar todos os documentos iniciais para fazer o registro da elegibilidade do sponsor, né, do cadastro do sponsor com interesse de sponsorar assim que o programa abrir.
A gente tem os robozinhos aí, né, preparados para poder monitorar e nos deixar saber de qualquer update nesse sentido. Então, se você tem interesse, né, se você está aqui no Canadá, já é um residente permanente ou está em vias de se tornar um residente permanente e quer e planeja trazer os seus pais, os avós, entre em contato com a nossa equipe, a gente pode te dizer melhor como estar preparado para o próximo intake, né, que será em 2023, tá? E se você está no Brasil, ainda se programando para fazer o seu processo, né, e tem essa preocupação, quem vai cuidar dos meus pais, né, se eu estiver morando fora do Brasil, saiba que existe essa oportunidade, que é um programa que abre todo ano e que existe sim a possibilidade de você trazer seus pais ou avós, até mesmo os avós, para se juntar a você no Canadá como um residente permanente, tendo assim todos os benefícios que o Canadá oferece, incluindo o serviço público de saúde, que é universal para todos os canadenses residindo no Canadá, tá? Bom, uma grande novidade também aí do último mês, que com certeza é um grande suporte para quem está aqui no Canadá, é a isenção da necessidade dos exames médicos para quem já fez os exames nos últimos 5 anos e não saiu do Canadá. Então, como vocês sabem, tem diversos programas de imigração que vão exigir o exame médico no momento da submissão, né? Ou ao longo do processamento, né? E para brasileiros, o exame médico já foi exigido para aplicar para o visto de estudo, para o visto de trabalho original. E é relativamente caro, né? Um exame médico custa aqui no Canadá em torno de 250 a 300 dólares por pessoa. Então imagina, por exemplo, o custo de uma família de 3, 4 pessoas, é um custo relativamente alto. E o governo agora, finalmente, felizmente, né, retificou a Public Policy, porque ela foi válida durante o processo de Covid, né, durante o tempo de Covid. Tinha sido já, digamos assim, cancelada, né? Porque, enfim, entendemos que não havia mais a restrição em relação à pandemia, que já estava mais ok. Porém, agora, novamente, o governo abriu essa isenção, que significa processos sendo liberados mais rápido, que significa economia dos aplicantes de não precisar retificar, de refazer o exame médico. Então, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade muito interessante para quem está aqui no Canadá aplicando para o processo de imigração, tá? Essa política, ela vai ficar válida até outubro de 2024, tá? Então, se você está aqui no Canadá e você está aplicando para o seu processo de residência permanente, saiba que você vai estar isento dos exames, né? E se você está aplicando para estudar no Canadá ou trabalhar no Canadá, você tem que fazer os exames. Mas se você conseguir estruturar um plano de imigração que você possa aplicar até outubro de 2024, você ainda vai estar dentro dessa Public Policy. Legal? Bom, uma outra grande novidade que eu acho que foi assim excepcional e encheu o nosso coração de esperanças, né? É a questão das metas de imigração para os próximos 3 anos, né? As metas já estavam relativamente altas, já eram a maior marca histórica dos últimos anos e elas aumentaram ainda mais, né? Então, para os próximos 3 anos, né? O governo aumentou o número de residentes permanentes que eles querem atrair, o número de novos imigrantes que eles querem atrair nos próximos anos e declarou o foco aí principal na classe econômica, que é a classe de quem vem estudar e trabalhar no Canadá, né? Então, assim, serão 465 mil novos imigrantes em 2023, 485 mil novos imigrantes em 2024 e 500 mil de novos imigrantes em 2025. Pessoal, sabe o que isso significa? Significa que, apesar do ano difícil que nós tivemos em 2022 em relação à imigração, em que o governo tirou o ano para organizar a casa, focar no backlog, cuidar das aplicações que estavam em atraso e não teve tantos convites, tá? 2023 vai ser um ano melhor, com mais oportunidades, porque eles não conseguem atingir uma meta tão alta se eles não flexibilizarem, por exemplo, se eles não diminuírem a pontuação de corte, se eles não chamarem mais pessoas por rodada, né? Se eles não permitirem que as províncias tenham maior número de cotas para chamar pessoas
para que se tornem residentes permanentes do Canadá. Então, eu vejo assim como um ano muito interessante que a gente vai ter aí em 2023, 2024, 2025, quando se trata de imigração. E muita gente pergunta assim, poxa, se eu for estudar no Canadá e fazer o meu investimento para estudos, isso é garantido que o processo, que eu vou ser PR? Não, não é garantido, tá? Porém, assim, se você fizer a lição de casa, se você tiver na sua mente o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, para estar dentro dos critérios que o governo está procurando, é pouco provável que você não consiga. E ter uma meta audaciosa, uma meta alta, ajuda. Eu sei que se você olhar a última rodada, que foi há 2 semanas atrás, no qual a pontuação de corte foi aí 496 pontos, que é uma pontuação muito alta, ainda é desanimador. Mas o governo, ele não tinha meta do ministro. Então ele estava ali, né, ainda focando no ano de 2022, na meta de 2022, no qual o foco ainda é finalizar o backlog, né, e satisfazer a meta de 2022 com o processamento de backlog. Então, você sempre precisa, para ser um imigrante de sucesso, olhar 2 passos para frente, tá? Ou seja, agora o governo estava fazendo rodadas altas? Sim. Por quê? Porque tinha ali um número de candidatos represados no pool que não foram convidados por conta da pausa do Express Entry, desde o último ano. Só que agora o governo reconhece que ele ficou numa situação muito difícil, que ele está prejudicando negócios no Canadá, que ele está prejudicando a economia canadense por falta de mão de obra. E ele usa a estratégia de imigração como um dos principais pontos para atrair novos imigrantes, novos trabalhadores para o Canadá, tá? E agora com essa meta formalizada, a gente, enfim, como eu disse, renova as esperanças de que no ano de 2023 a gente vai ver uma política de imigração mais acessível, com mais rodadas, mais candidatos sendo selecionados. Claro que o governo ainda assim coloca um monte de exigências em termos de ter um determinado critério de inglês, ter uma determinada experiência profissional. A gente está, né, esperando que algumas medidas sejam também alteradas no próximo ano, que é em relação a facilitar a migração de quem fala francês, facilitar a migração em determinadas ocupações, facilitar a migração de quem veio estudar ou trabalhar aqui no Canadá antes de aplicar para a imigração, né? Então a gente sabe que vão haver mudanças, mas sem sombra de dúvidas é uma oportunidade de renovar as nossas esperanças e tirar o plano Canadá do papel, dar esse próximo passo, né? Ter esse leap of faith, né? Um voto ali de confiança no futuro, porque olhando as medidas, o que a gente espera é realmente um futuro promissor. E se você for, né? É São Tomé que só acredita vendo? É isso. Se você for do estilo São Tomé, você pode perder uma oportunidade. Porque quando a oportunidade está lá clara, todo mundo vai acreditar e aí o governo vai receber um monte de profiles, um monte de gente querendo aplicar para poder estar dentro daquela política. Agora, se você entende essa estimativa, esse futuro e faz o investimento de estar preparado para não perder essa oportunidade, você pode aproveitar dessa oportunidade com maior antecedência, tá? Então, assim, eu acho, essa é a minha opinião, eu sou muito, muito, muito otimista, isso faz parte da minha natureza, né? Então, eu tô vendo aqui alguns comentários da Emily, do Dam Nobre, né? Que dizem, poxa, a pontuação está altíssima, está, mas isso é de acordo com a meta de 2022 que foi: vamos organizar a casa, vamos focar no backlog. E a gente sabe que por mais que o governo queira processar mais aplicações, existe uma limitação da capacidade operacional, o quanto eles conseguem entregar. Então, pensa numa empresa, por exemplo. Não adianta eu falar assim, olha, vocês vão aprovar 450 mil novos imigrantes no ano de 2022 se falta mão de obra. E não é tão fácil treinar um oficial, né? Então, o governo também está fazendo investimentos, foram anunciados 85 milhões em investimentos em tecnologia, em contratação de pessoal, etc. Né? Eu tenho, inclusive, um cliente, que foi um cliente nosso, que aplicou a presidência permanente em 2016, hoje já é um cidadão canadense, e ele foi contratado pelo IRCC, né? A gente mantém contato, ele segue no Instagram pessoal, e ele me contou essa novidade, eu fiquei muito feliz por ele, né? Ou seja, o governo sim está contratando e fazendo o que ele precisa para poder conseguir entregar essa meta, tá? Mas a definição de meta por si só já é sim uma oportunidade de a gente renovar as nossas esperanças e acreditar
aí de que existem maiores chances nos próximos anos, né? Bom, um pouquinho aí sobre a meta, né? Então, como eu disse, são 465 mil novos imigrantes para 2023. Mas como que o governo está dividindo essa meta, né? Por exemplo, em 2023 vão ser 82.880 para o Express Entry e 105 mil para o PNP. Então a gente vê aí também uma medida que é o empoderamento que o governo vai dar para as províncias para poder atrair mais candidatos baseado nas necessidades locais de cada província, né? Então fica um alerta aí que escolha da província é essencial para o seu Plano Canadá, porque as províncias vão receber um aumento aí de alocação de nomeação para poder atrair candidatos que estão alinhados aí com o que a província precisa. Em 2024, para o Express Entry, esse número sai de 82 mil para 109 mil pessoas que devem se tornar residentes permanentes através do Express Entry, e provincial passa para 110, então assim, em 2024 esse número vai estar mais próximo entre o governo federal e os governos provinciais, e em 2025 a gente tem 114 mil pessoas entrando pelo Express Entry e por PNP 117.500, então um pouquinho mais distante, sendo o PNP ganhando um pouco mais de pessoas, né, que vão ser nomeadas através das províncias, né? E é por isso que a gente fala aqui na Evisa que, por exemplo, mesmo que você está vindo estudar no Canadá, e estudar é extremamente importante para o seu processo, em termos enfim, escolher, ter oportunidades, né, criar novas oportunidades para você imigrar para o Canadá, você também precisa escolher a província com muito cuidado. Só nesse último mês nós temos 2 clientes meus, clientes Marilene, que eles estavam na província de Ontário, por exemplo, estavam tendo uma dificuldade de conseguir ser convidado pela província de Ontário, e eles eram de áreas que estão como prioridade em BC. Eles conseguiram uma oferta de trabalho aqui em BC, tá? E já aplicando para o PNP de BC com o suporte do empregador, né? Então, às vezes, a estratégia ela precisa aí ser retificada para poder satisfazer o objetivo de se tornar um residente permanente, tá? E a gente consegue se antecipar a isso fazendo um planejamento muito acurado, muito assertivo, desde o primeiro momento que você decidiu dar o primeiro passo no seu processo de imigração. Então, conta com a nossa equipe. Para quem está aqui nessa live, a gente vai ter um cupom especial de desconto para você agendar a sua consulta. Fica com a gente vai contar para vocês o cupom logo mais durante essa live, tá bom? Bom, uma coisa que é muito legal também, eu acho, compartilhar com vocês, que estava aí na mídia, né, do último mês, é que o Canadá publicou os dados aí do censo de 2021, tá? Há 2 semanas em média, e a gente constatou que 23% da população canadense é imigrante, ou seja, 8.300.000 pessoas são imigrantes. E mais de 1/3, ou seja, 36,6% dos imigrantes, recentemente chegaram no Canadá como residente temporário, ou seja, através de um plano de estudo, um plano de trabalho, e aí conseguiram fazer a solicitação de residência permanente a partir dessa iniciativa, enfim, de estudar e trabalhar no Canadá de forma temporária, né? O que isso significa em outras palavras? O Canadá, ele aceita, recebe e acolhe os novos migrantes, né? Eu vejo muito, por exemplo, a gente tem vários clientes vindo de Austrália, de New Zealand, até dos Estados Unidos, que eles falam que, de certa forma, por mais que o país tenha várias oportunidades, etc., é como se eles não sentissem um pertencimento, né? Que eles fossem uma espécie de segunda classe nesses países, né? Em que há uma diferença de quem é cidadão local e quem é um imigrante, né? E aqui no Canadá eu posso te assegurar que não existe essa diferença. Eu sou cidadã canadense aqui no Canadá, né? Já faz alguns anos. E a maior alegria que eu tenho, né? Com a maior alegria que eu digo assim, que a gente não vê essa diferença. A gente é tratado de igual para igual. A gente tem acesso a todas as oportunidades que uma pessoa que nasceu aqui tem, né? Então, sem sombra de dúvida, o Canadá é um ótimo país para ser a sua escolha, e todas essas notícias, né, elas só nos apoiam para que, se você tem alguma dúvida em relação a um outro país, o Canadá ele está à frente em termos de metas de imigração, em termos de estar disposto a acolher essa população que quer fazer o Canadá a sua casa, né?
Bom, então acho que é o resumo aí das notícias do último mês. A gente tem bastante coisa acontecendo no próximo mês, né? O mês de novembro, em que a gente vai ter a mudança oficial do NOC a partir do dia 16 de novembro de 2022. A gente vai ter a mudança de salário, né? Dos minimum wages, que afeta aí aplicações gerais em novembro 14 de 2022. A gente tem o BCPNP que está pausado desde outubro 12 e que vai retomar assim que o NOC for estabelecido. Então tem bastante coisa acontecendo, né? O que está para acontecer em termos de mudanças na imigração. A gente tem aí as primeiras diretrizes do Child GDPR Pathway, que a gente está esperando receber aí mais próximo do final do ano e durante o primeiro trimestre de 2023, que são oportunidades que vão se abrir para quem estudou e trabalhou aqui no Canadá. Então, assim, juntando todas essas informações, o que eu posso dizer tem muita oportunidade chegando por aí. Eu acho que vale muito a pena, enfim, dar esse próximo passo e começar a investir no seu planejamento para o Canadá. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho das perguntas, né? A gente já recebeu algumas perguntas antes da live, eu vou focar primeiro nessas perguntas iniciais, né? E aí a gente pode, na sequência, focar nas perguntas que eu estou recebendo aqui, já estou acompanhando algumas que estão mandando aqui no roll do Instagram. Então vamos lá. Aumentando aqui um pouquinho o tamanho da letra para eu conseguir enxergar. Pergunta da Cris Mura. É possível aplicar direto para o visto permanente ainda no Brasil? Cris, é possível. Existem alguns programas de imigração que te permitem essa elegibilidade. Alguns deles, o Express Entry Federal Skilled Worker, o Express Entry Federal Skilled Trade Worker, desde que você tenha um certificado de trades de uma província que a sua profissão de trades não tenha certificação, né? Aí nesse caso a gente pode tentar combinado com a LMIA. O processo de empresa, como por exemplo o Startup Visa, é uma aplicação através de negócio que pode ser aplicada de fora do Canadá. O processo do Self-Employed pode ser aplicado fora do Canadá. E a gente, por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem francês, né? Ele tem um bom nível de francês. E ele, semana passada, recebeu um convite de New Brunswick. Essa semana ele recebeu um convite de Nova Escócia. Há um tempo atrás ele recebeu o convite de Ontário. Então, assim, esse cliente está no Brasil, só que ele tem um bom nível de francês. E a gente tem falado, né? Se você está acompanhando o nosso canal, a gente tem falado que o francês, ele é realmente um divisor de águas. Ele é uma ótima estratégia para você aumentar as suas chances de ser convidado. Então, se você prefere, por exemplo, investir no aprendizado de francês, você, além de explorar o Express Entry Federal Skilled Worker, você tem grande chance de receber convites de províncias que estão focando em atrair pessoas que falam francês, né? Então, como por exemplo, esse cliente ele recebeu já 3 convites diferentes. New Brunswick, Nova Escócia e Ontário. Não é nenhuma das províncias que ele quer ir, né? E ele tá aguardando o Express Entry, a pontuação dele tá ali nos 480, então logo mais ele deve receber o convite federal também. Mas só para você ter uma ideia dessa oportunidade, tá? Então, resposta curta, sim, é possível. Resposta longa, tem várias oportunidades para você, enfim, explorar, mas você, sem dúvida, aumenta o número de oportunidades e acessibilidade de imigrar quando você vem como estudante temporário, tá? Bom, uma pergunta aqui do J. Bovenuto. Tem data do início para o C19? Acho que os 486 pontos no EE é chamado antes da implementação. Bom, o C19, né, na verdade, o que a gente está falando daquela medida em que o governo colocou alguns pilares, né, que vou focar em pessoas que falam francês, vou focar em programas regionais, vou focar nas ocupações em demanda, né, a previsão. E vou focar também nas pessoas que estão aqui no Canadá como residentes temporários, né? Então, esses são alguns dos principais pilares dessa medida que está para ser anunciada. E a gente está esperando que essa medida comece, né, a ter implementações por fases já no final desse ano. Então, dezembro aí de 2022, eu estou esperando ter algum update em relação a isso. Mas ter a implementação completa seria no primeiro trimestre de 2023, tá? Então, eu acho que, enfim, nos próximos 4 meses, no máximo, a gente deve aí ter toda a clareza
para saber como que vai funcionar essa nova medida, tá? E aí a sua pergunta é, se você acha que 486 pontos no EE é chamado antes da implementação? Bom, a gente vai ter rodada essa quarta-feira. Essa quarta-feira a gente ainda deve estar dentro dos 490, né? A próxima rodada, na minha opinião, já deve começar a baixar para os 480. Vai ficar nos 480 um pouco mais. Eu acho que 486 deve ser ali em torno de janeiro, tá? Então, eu acho que vai ser mais ou menos no mesmo tempo, minha opinião, tá? Então, sit tight, você tá com uma ótima pontuação, deve acontecer num futuro muito próximo, tá? Pergunta do Wilker Lacerda. Recebi a LMAE hoje, contará pontos para o Ex-Presente se eu abrir o profile daqui a um ano? Conta sim, né? Então, o seu LMAE, ele já passa a contar pontos se você abrir o profile hoje, né? Mas se você, além de ter o LMAE, aplicar para um Work Permit fechado, né, baseado nesse LMAE, você ainda assim pode contabilizar os pontos desse LMAE no futuro, daqui a um ano, tá? Então, na minha opinião, não perca tempo, já abra agora, já usufrua dos pontos desse LMAE, e o worst case cenário é daqui a um ano, você, além de ter a pontuação do LMAE, você também ter a pontuação do Canadian Experience Class, tá? Então, maior parte dos casos, eu recomendo você estar à frente e correr o risco positivo de ser chamado antes, né? E com certeza ter um LMAE é uma consideração importante, né? Tem ali o seu NOC, tem ali, se for um LMAE, eu acredito que é de uma área que tem a necessidade, né, de contratar trabalhadores, e tudo isso deve contribuir para você receber um convite, se não por pontos, por ocupação em demanda, que é uma das medidas que vão entrar em vigor, por você estar aqui no Canadá, etc, etc. Então, não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe, agenda sua consulta, entenda ali o panorama de elegibilidade, o que você precisa fazer, né? E já comece a explorar essa oportunidade. Outra pergunta aqui do Wilker. Visto de estudo por mais de 1 ano e 8 meses, recebi a LMAE, vale a pena mudar para Open Work Permit? Sem dúvidas. Por que você aplicou para a LMAE, né? O LMAE, ele não é algo que te possibilita imigrar, ele facilita, porque ele te dá uns pontinhos adicionais, né? Mas o processo de estudo justamente é para dar Work Permit. Então, LMAE é para te dar Work Permit. O processo de estudos é para te dar Work Permit, né? O PGWP. Né? Eu não sei quanto tempo falta para você se graduar. Se faltar pouco tempo, poxa, você gradua, um certificado canadense sempre vai contribuir para sua pontuação, para o seu resumê, etc. Né? E hoje, na verdade, se você fizer uma aplicação de Work Permit Inside Canada, está levando mais ou menos 6 meses. Talvez dê tempo de você terminar os seus estudos. Quer que a gente valide certinho como está a sua situação, o que a gente recomenda para o seu caso, baseado no seu perfil, na sua elegibilidade? Marca uma consulta com a gente pode conversar em detalhe do que, na nossa opinião, faz mais sentido para você, tá bom? Mas a resposta curta é, me parece que sim, faz todo sentido você trocar por Work Permit. Pergunta do Fabiano Araújo. Alguma novidade sobre as profissões regulamentadas? A gente teve um update, né? Então, vai ter uma notícia na CBC News, né? Que é um dos principais canais de notícias aqui do Canadá, que disse que uma das metas aí do governo é de atrair pessoas da área de saúde, como nurses e médicos, né? Que são áreas regulamentadas, e também ajudar as províncias a facilitar essa transição, né, das áreas regulamentadas. Então, essa notícia da CBC, ela saiu neste final de semana e falava justamente que o governo está fazendo esse investimento, né, oferecendo ali, já tem um budget separado para poder ajudar as províncias a criar e estruturar esse processo para facilitar a validação das profissões em demanda, tá? Então, tá acontecendo, a gente ainda só não tem algo concreto em relação a isso. Lembrando que, considerando o processo atual hoje, por exemplo, um médico para validar as credenciais. O médico, ele pode fazer a equivalência acadêmica, que já vai ajudar o processo de imigração. Pode fazer a prova parte 1, que inclusive pode ser feita do Brasil, né? Essa prova não precisa estar aqui em território canadense, porém a prova parte 2 precisa ser residente permanente para poder fazer, né? Então, eu sempre recomendo que a ordem dos fatores seja: procure a sua imigração, invista, aplique. Enquanto você está aguardando a validação do seu diploma, tá? Aí você foca em dar os próximos passos para a sua validação, né? Isso também, por exemplo, para nursing. Um processo de validação de nursing hoje requer o CLB 9. Mas um CLB 9 no seu processo de imigração vai ser um grande divisor de águas para deixar sua pontuação super alta,
né? Então, por que não fazer uma prova com foco para a imigração e aí já estar preparado para fazer o processo de validação, mas foca na imigração ou foca até no processo de estudos. Por exemplo, aqui em BC, se você fizer um mestrado na área de nursing, né, você consegue ter pontos adicionais, você consegue ter elegibilidade para a imigração assim que você concluir o mestrado, né? E existem aí várias opções de estudos interessantes para o pessoal da área de saúde, né? E outras áreas regulamentadas. Então a gente tem alguns vídeos aí bem legais no nosso canal para algumas profissões. Se você quer saber se a gente já tem o vídeo da sua profissão, manda uma mensagem para a gente no direct. Se a gente não tiver, a gente pode procurar algum cliente da nossa base que passou pelo processo para ser entrevistado e contar para vocês como é esse processo, tá? Pergunta do Matheus: nome no Serasa pela falta de pagamento do FIES atrapalha o visto? Olha, Matheus, em tese não, mas pode atrapalhar. Então, todo o processo de visto ou imigração, existe um processo que é feito pelos oficiais, que é o background check, tá? E eu já vi acontecer sim, que nesse processo de background check foi identificado alguma pendência. Então, eu já vi, por exemplo, pendência de pagamento de pensão alimentar para o filho, pendência de pagamento de uma multa do município, por exemplo, em que o governo, nesses casos, a gente já teve 2 casos, né? Que o governo enviou uma procedural fairness, né? Que é uma carta indicando que eles identificaram isso, com uma intenção de recusa, e a gente conseguiu explicar, quitar os valores e explicar que estava tudo ok, etc. E aí foi aprovado. E situações assim que o visto já foi negado por conta de uma pendência como essa e não ficou claro, por exemplo, na carta. Então, assim, de forma geral, nem toda pendência no Serasa aparece no background check, mas se aparecer, isso pode sim trazer problemas no seu processo de visto. Então, é melhor que você esteja tudo bonitinho, certinho, para não evitar problemas. E às vezes só renegociar essa dívida já te deixa sem essa restrição, tá? Pergunta aí do Matheus. Desculpa, essa foi a pergunta do Matheus. Pergunta do Denis. Quanto tempo tem demorado o processo de LMIA outside e o governo vai acelerar por causa das metas? Olha, o LMIA, ele é um processo que não tem diferença ser outside ou inside, porque ele é um processo, na verdade, que consiste no Employment Service Development Canada, que é um departamento aí de empregos e mercado de trabalho do Canadá, avaliar se tem essa necessidade desse profissional no mercado, né? Ou se vai atrapalhar o emprego de canadenses. De forma geral, se a gente seguir lá toda a estrutura do processo de LMIA rigidamente, o processo não tem por que ser recusado, tá? Até porque a gente tem notado uma falta de profissionais em todos os setores. Então, alguns profissionais, algumas consultorias de imigração já vi-se resistentes de preparar um processo para algumas profissões. Eu já tive casos que eu falei assim, não, eu aceito o seu caso, vamos embora, vamos fazer. E casos que às vezes foram rejeitados para o escritório de advogados ou outras empresas de consultoria que falaram que não tinha chance, a gente conseguiu aprovar. E agora a gente está num momento do mercado muito aquecido, né? De que tá precisando de trabalhadores. Então, se você conseguir um empregador que quer te dar um LMIA, sem sombra de dúvidas é uma oportunidade, né? E existem 3 grandes tipos de LMIA, né? O LMIA Express Entry, que é quando a sua posição é NOC e você pode qualificar para um processo de imigração, tá? Ele é um dos mais rápidos, demora aí mais ou menos um mês para sair. Existe o LMIA High Wage e o LMIA Low Wage, né? O LMIA High Wage e o LMIA Low Wage, eles têm processamento provincial. Então, dependendo da província que é a sua posição, ele vai ser processado em diferentes províncias. Da província de Quebec, da província de BC, eu tenho casos muito recentes que foram processados muito rápido, independente do processing time, tá? Mas falando hoje, né, de como está esse tempo de processamento, então, o High Wage está em torno de 38 business days, então um mês tem em média 22 business days, então seria ali em torno de 2 meses, eu diria, porque demora para o governo, depois do envio da aplicação, fazer o pagamento e fazer a emissão do file number. E esse tempo de processamento conta a partir do file number, né? O low wage está 39 business days, então high wage e low wage muito parecido, né? Em torno de 2 meses de processamento. O express entry stream, como eu disse, em torno de 1 mês. Aqui está no site 23 business days. E a gente tem outras ali, né? Agricultural Stream, que aí é muito rápido, Seasonal Agricultural Worker, né? Eles estão processamentos mais curtos, então realmente depende de qual que é o caminho que a gente está aplicando, né? E a gente não pode também deixar de falar que o Global Talent Stream, que é para a área de tecnologia, é um tipo de LMIA, e nesse caso, apesar do comprometimento do governo de processar em 15 dias, está ainda mais rápido. O tempo de processamento
Hoje, médio está em torno de 9 dias úteis, né? Então, sem sombra de dúvidas, é uma opção bem interessante se você é da área de tecnologia. Pergunta da Daiane. É possível conseguir uma proposta de emprego sem dominar o inglês e ainda morando no Brasil? Olha, Daiane, é possível, mas fica mais difícil, porque assim, imagina que para o empregador, ele vai precisar, ele tem uma determinada necessidade, né? Então, assim, quais são as profissões que o inglês não vai ser tão relevante? Talvez uma posição de construção, talvez uma posição de ser, por exemplo, cuidadora de criança, ou de uma pessoa com disability, em que você precisa ter um inglês pelo menos um nível 5, aí um pré-intermediário, mas não precisa ser o super avançado, né? E aí, na verdade, talvez você tenha uma ajuda para alguém para conseguir essa oferta. Porque se você vai fazer uma entrevista com um canadense, você vai precisar se comunicar em inglês de uma forma que a pessoa consiga te entender. Nessa questão, você tem que pensar assim, se eu fosse um empregador contratando para essa posição, a pessoa falar um bom idioma local faz sentido? Então, se você, por exemplo, for uma analista de marketing e não fala o inglês, você não vai conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil com um inglês ruim, né? Porque para você conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil, numa área de marketing, por exemplo, você já tem que ser super especialista para conseguir se destacar aí num processo seletivo. E se você não tiver inglês, isso já caiu por terra. Se for num processo de construção, motorista de caminhão, food counter attendant, a gente teve, né? Food processing, aí um inglês aí pré-intermediário should be ok, né? Então tudo depende do que você está buscando. A gente tem tido, inclusive, um aumento relativamente grande de hotéis e restaurantes procurando pessoas para ser ajudantes gerais ali, né? Seja na cozinha, né? Tem a parte de açougueiro, por exemplo, tem a parte de agricultura. Então tem várias posições que o inglês não é tão relevante, né? Então, para responder a sua pergunta, sem ter a sua posição, pense o seguinte: se eu fosse um dono de uma empresa nessa área, faria sentido eu contratar alguém sem esse idioma? Será que a pessoa conseguiria entregar o que eu preciso sem falar o inglês? E a resposta normalmente é trabalho braçal, que não requer comunicação, escrita, falada, com certeza sim. Qualquer outro trabalho que vai requerer isso vai ser um limitador, tá? Pergunta da Ana Santos. Como é que está para quem quer ir arrumar emprego e validar o diploma? Olha, Ana Santos, a gente tem recomendado a visita exploratória. A visita exploratória, na verdade, é um pacote de serviços que a Evisa criou que vai te ajudar a explorar essa oportunidade de vir para o Canadá como visitante, tá? E tentar fazer essa transição para receber uma oferta de trabalho e com isso o suporte do empregador para conseguir o visto de trabalho e assim continuar aqui no Canadá trabalhando e fazer essa transição para residência permanente, tá? Não adianta você vir sem preparo. Então, o que a gente recomenda dentro desse pacote de visita exploratória? Primeiro, que você tenha uma reunião combo de consulta e career, né? Então a gente oferece o pacote combo, que são 2 consultas, uma de imigração com o consultor de imigração, uma de carreira com o nosso consultor de carreiras, que vai determinar quais são os caminhos que você consegue vir, né? E qual que é a melhor província para você vir, se tem trabalhos na sua área, se não tem, né? Para você entender um pouquinho. Então isso vai ser coberto nessas 2 meetings, né? Uma com foco no processo de imigração e província, outra com foco na preparação para a carreira, né? Ou seja, qual que é a carreira alternativa se você não consegue aplicar para sua carreira direta, ou quais são os skills que você precisa para poder ser um profissional que está sendo desejado pelo mercado de trabalho. Então você fez esse combo, por exemplo, né? A partir dele, dependendo do que for dado feedback, você pode fazer a escolha de 2 serviços que a gente pode te ajudar. Um deles é o PR Ready, né? No qual você vai ter aí todo o acompanhamento do consultor de imigração para te deixar pronto para fazer uma aplicação quando tiver essa oportunidade, né? Seja aplicar sem a job offer ou quando você receber a job offer, para que a gente possa fazer a transição para o próximo passo. Então, por exemplo, se for se a gente identificou que você tem uma grande chance de ter uma oferta de trabalho na província de BC e a sua estratégia de migração muito provavelmente seria através do processo BC-PNP, a gente pode deixar preparado para já conseguir aplicar assim que você tiver essa oferta de trabalho. Se o seu processo, por exemplo, muito provavelmente vai ser através do LMIA ou de um Global Talent Stream, a gente pode deixar preparado para você entender como isso vai te ajudar no processo de migração e criar a sua aplicação base, ali a sua documentação base para você preparar. Então a gente tem ali o PR Ready e a consultoria de carreira completa, né? Que é, na verdade,
para preparar sua cover letter, seu resumê, o seu LinkedIn profile, para poder te preparar para uma interview com uma pessoa do Canadá, né, um employer canadense, para poder responder as suas dúvidas e dar suporte nessa questão aí de como procurar o trabalho, de como explorar outras ferramentas para aumentar as suas chances de conseguir uma oferta de trabalho no Canadá, né? E depois que você tem todo esse preparo, a gente também gosta de incorporar um pacote de inglês na sua visita exploratória, que seja de 2, 3, 4, 6, 12 semanas, o que for, o que caber no seu bolso, para que quando você vem aqui no Canadá, você também possa melhorar o seu inglês, né? Começar ali a criar networking e ficar mais preparado para explorar essas oportunidades. Então, a menos que você tenha um inglês muito bom, né? Eu acho que é super válido estudar o inglês aqui para poder, enfim, ficar um pouco mais confortável com o inglês canadense. Existe uma diferença do que a gente considera um bom inglês no Brasil, um bom inglês no Canadá, né? Então, normalmente as pessoas precisam dar esse refinamento para poder estar mais pronto para o mercado de trabalho, né? Então, assim, basicamente o pacote, ele não é set in stone, ele não é assim, preciso comprar tudo, mas ele é uma série de recomendações que vão te ajudar a atingir seu objetivo com maior tranquilidade, né? E a gente normalmente recomenda que você comece com uma consulta combo, imigração e carreiras, e também um pacote de estudos de inglês. Inclusive a gente tem uma área de estudos de inglês ou francês, né, que vocês podem entrar em contato e saber das promoções e saber das oportunidades que a gente oferece aí dentro dessa área. E essa conversa não tem custo, a parte de inglês não vai ter custo. Se você está interessado na parte de visita exploratória, né, e falar um pouco mais de como seriam os estudos de inglês, essa consulta ela não tem custo, né? A consulta de imigração, a consulta de carreiras, ela tem custo, ela tem um desconto bem legal no combo. Com o cupom que eu vou dar para vocês aqui nessa live, vocês vão ter um desconto adicional, né, para utilizar, né, nesse programa. Então, com certeza pode ser uma opção para vocês, né? Uma pergunta bem interessante aqui, precisa ser rica para migrar para o Canadá? Olha, eu não era rica, tá? Eu sou um exemplo, posso dizer por mim, inclusive. Não, eu vim de uma família simples, né? Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de uma família que não pôde arcar com os custos. Eu tive que trabalhar, fazer as minhas reservas para poder chegar aqui no Canadá com programas de estudos. No primeiro intercâmbio que eu fiz, eu vendi o meu Fusquinha para poder pagar os custos de intercâmbio. E valeu cada centavo vender o maracujá, que era meu Fusquinha amarelo, que só vivia amassado de tanto que eu batia ele, né? E ainda assim, ele me fez ali ter esse primeiro contato com um intercâmbio e que me fez então sonhar em migrar para o Canadá. Sonho que eu só pude fazer depois de muitos anos, quase 10 anos me preparando, melhorando o meu perfil, melhorando o meu inglês para poder então realizar o sonho canadense. É claro que se você tiver bastante dinheiro, se você for rico, pode ser que você não tenha que fazer essa parte de preparação, né? De juntar dinheiro, de revisar com o que você vai gastar, né? Entender as suas prioridades, fazer um planejamento financeiro para você estar pronto para esse projeto, né? Mas você não precisa ser rico, você precisa ser focado e organizado. Quanto tempo para o visto de trabalho ser aprovado? André, a gente tem 2 tempos de processamento, né? Dentro do Canadá e fora do Canadá. Tempo de processamento dentro do Canadá hoje, né, quando eu faço uma aplicação online, está demorando cerca de 6 meses, então tem demorado bastante, infelizmente, né, o governo ainda está um pouco ali não tão eficiente em relação ao backlog, esse tempo de processamento que era antes do padrão de pandemia em torno de 3 meses, ainda está o dobro do tempo, né? Agora, fora do Canadá, através do consulado canadense no Brasil, tem sido entre 12 e 14 semanas, ou seja, 3 meses e meio, tá? Então, ainda é reasonable em termos de aplicar e aguardar do Brasil, tá? Aí tem uma pergunta até similar, que é da Simone, que é quantos meses está levando em média para aprovação de visto? Em média, tá? Colocando aí estudo ou trabalho, é uma média de 3 meses e meio, tá? Exceto o visto de visitante, que ele tem demorado, infelizmente, mais do que isso. E um recente update do processing time de vistos de visitante de brasileiros sugere que o tempo vai ser muito maior, né? Hoje o site indica 308 dias de processamento, ou seja, 10 meses para sair um visto de visitante. Então,
tem sido mais interessante aplicar para um visto de estudos do que para um visto de visitante. E aí, lembrando que o visto de estudos você pode aplicar mesmo para fazer um estudo rápido de inglês de 12, 14, 16 semanas, né? E aí fica uma forma de você chegar no Canadá, né, estrategicamente, e daqui conseguir desenvolver, de repente, ou para aplicar para um visto de trabalho, ou para um visto de estudos para uma outra graduação, etc. Tá? Teve uma pergunta aqui no roll de perguntas, direto no Instagram, que era: vale a pena entrar como visitante e aplicar para o visto de estudos do Canadá? Olha, se você pegar vídeos meus antigos, eu sempre disse para todo mundo ter muita cautela em relação a fazer isso. Por quê? Porque quando você aplica para um visto, você precisa comprovar vínculos com o seu país de residência. Se você já entrou como visitante aqui, você já saiu do trabalho, você já fez gasto de parte da sua economia. Então, assim, é uma aplicação mais fraca de forma geral. Mas, recentemente, nesse ano de 2022, o que a gente tem notado é que as aplicações têm tido um bom índice de aprovação nessa situação, tá? Então, a gente não está contra que você entre como visitante e aplique para estudante daqui. Lembrando que isso muda de tempo em tempo, né? A gente percebe aí uma mudança de comportamento e a gente orienta nossos clientes de acordo. Então, as of today, né? Tem sido ok fazer essa troca de status dentro do Canadá, porém, a gente não sabe como vai ser no futuro, né? Porque tem sempre essas questões que precisam ser observadas em relação a vínculos, valor monetário que está disponível versus o que você já gastou. Então, tem vários pontos para ser considerados, mas de forma geral, nesse momento, não está sendo uma má ideia necessariamente, tá? Pergunta legal: é possível levar pet para o intercâmbio estudantil? É possível sim, Simone, é possível trazer o pet, tá? O pet pode ser um acompanhante, digamos assim, né? Um suporte emocional que é necessário para você estar aqui, né? Pet para muitas pessoas é como filho, né? Para a maioria das pessoas é como filho. O que você talvez tenha que tomar cuidado é na hora de entrar no Canadá. Você provavelmente vai estar com seu pet, né, no momento da imigração, e muito provavelmente o oficial pode achar esquisito que você está vindo para um processo de curta duração e trouxe seu pet, tá? Então, assim, é só você estar preparada para responder por que você trouxe seu pet, né? E de preferência que o seu período de estudos não seja tão curta duração, né? Então, não venha talvez com uma carta de aceitação para fazer um intercâmbio de uma curta duração. Tem uma carta de maior duração. Se você ainda não aplicou, não tem o ETA, né? E tá ali para aplicar para o visto, de repente aplique já para o visto de estudos ao invés do visto de turista, por exemplo, né? Então são alguns cuidados que você precisa ter para evitar algum tipo de, confronto com o oficial no momento da entrada do Canadá. Mas a resposta curta é: não tem problema, você pode sim trazer o seu pet para fazer o intercâmbio no Canadá, tá? Pergunta da Silvia. Silvia é nossa querida cliente, né? Tá sempre nos acompanhando aqui. Um beijo para você, Silvia, e seu esposo, né? Então tem aqui, ó: quanto tempo está demorando o PR após o endorsement letter do Startup Visa, tá? Olha, hoje o tempo de processamento de aplicações dentro do startup é de 31 meses, tá? Ou seja, 2 anos e meio e mais um pouquinho, né? 2 anos e meio e mais um mês, né? Mas a gente espera que o governo ainda vá reduzir esse tempo de processamento ao longo dos anos, e a gente tem que lembrar que o tempo de processamento, ele é vivo. Ou seja, se eu olho hoje 31 meses, o seu processo, a expectativa é 31 meses. Se eu olho o mês que vem e ele abaixou para 24 meses, o seu tempo de processamento também baixou de 24 meses, porque aquele processamento que aparece no site é, na verdade, assim, o tempo de processamento que o governo está levando atualmente para processar. Então, por exemplo, se eles estão no mês de novembro de 2022, né? E ele falou assim: hoje a última atualização foi de que o tempo de processamento está em 31 meses, significa que no mês de novembro eles estão trabalhando nas aplicações que foram enviadas há 31 meses atrás. Então, se houver qualquer tipo de plano de ação internamente que vai acelerar o tempo de processamento dessas aplicações, a sua aplicação também vai ter a previsão de conclusão, melhorada. E a gente está esperando que isso aconteça no ano de 2023. Então, eu sei que 31 meses não é assim tão motivador, né? São 2 anos e meio, mas você sabe, Silvia, também que o tempo passa assim, ó.
Então, fica tranquilo que o trabalho, a maior dificuldade já foi feito, né? De conseguir dar essa etapa. E aí, esteja confiante de que o tempo de processamento deve diminuir nos próximos meses. E, hopefully, a sua aplicação não vai demorar tudo isso, tá? Pergunta da Obed Torres. Ficando fora do status, consegue se legalizar? Olha, a gente nunca recomenda ficar fora de status, porque tudo fica mais difícil, né? Existe sim a possibilidade de se legalizar. A gente pode fazer, por exemplo, um Humanitarian Compassionate Application, se você conseguir provar que tem ou um Best Interest of the Child, ou seja, se tem um filho aqui que é canadense, que faz mais sentido para essa criança ficar aqui, por exemplo, com os pais canadenses, né, com a família canadense. Pode ser establishment, caso você já tenha criado uma estrutura financeira aqui, né? Pode ser questão médica. A gente pode também legalizar com uma pessoa sem status através do spousal sponsorship, ou seja, se você casar com um canadense e fizer esse sponsor, isso é possível. Existe o processo de out of status workers para construction workers em Ontário, que pode ser uma opção, tá? Ou seja, existem opções, mas elas são limitadas, então é sempre melhor evitar ficar out of status, tá? A gente já respondeu essa pergunta da Cris Mura. Vou passar para a próxima pergunta. Como conseguir visto para morar e trabalhar em Toronto? Olha, Diana, existem diversas opções para você construir um visto para morar e trabalhar em Toronto. A mais comum, que a maioria dos brasileiros acessam, é fazer um plano de estudos, no qual uma pessoa do casal vem como estudante e o outro venha como trabalhador, né? E Toronto é uma cidade que tem várias escolas, né, que permitem uma possibilidade de escolha dos cursos das mais diversas áreas. Essa é a forma mais comum, mas a gente pode pensar em Express Entry, a gente pode pensar no Ontario Immigration Nominee Program, a gente pode pensar no Startup Visa, a gente pode pensar em programas de business. Então, realmente, para a gente poder te responder como conseguir um visto para morar e trabalhar em Toronto, o melhor seria a gente fazer uma consulta para poder analisar o seu caso em particular e poder te direcionar qual que é a melhor opção para você, de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu background, de acordo com o momento que você quer chegar aqui e o valor que você está disposto a investir, por exemplo, né? Então, tudo isso tem uma série de questões que você precisa esclarecer para a gente poder chegar nesse plano, né? De qual que é a melhor forma para você e para sua família. Pergunta do Diógenes. Esposa e um filho pequeno, compensa emigrar? Diógenes, sem sombra de dúvidas, tá? Primeiro, se você é casado, você tem aquela opção de quando você vem, você não vem sozinho, né? Você tem ali o seu círculo de suporte, que é tão importante nesse processo. Eu, Marilene, eu vim sozinha, solteira, né? E às vezes é difícil, porque além de você ter que lidar com todas as incertezas do seu caminho, de tudo que você está aprendendo, como funciona aqui no Canadá, você ainda pode se sentir sozinho algumas vezes, né? Então, estando com seu esposo ou esposa, com certeza é uma possibilidade de você se sentir um pouco mais acolhido nos seus medos, nas suas incertezas e ter alguém para dividir, né? Seu sistema de suporte aqui no Canadá. Além disso, acaba sendo um facilitador, porque, por exemplo, se você decidir vir para um programa de estudo, um estuda, o outro trabalha, né? E aí, sem sombra de dúvidas, é interessante fazer isso a dois. Fica muito mais fácil para você conseguir ter uma renda maior como família para poder alcançar os objetivos aqui no Canadá. Sem falar que em termos de imigração, a gente vai estar explorando possibilidades através dos dois candidatos, tanto do esposo como da esposa. Então, isso com certeza é uma opção interessante. E sobre o filho pequeno, olha, eu acho que para 99% das pessoas que têm filhos, a escolha de imigrar é para dar um futuro melhor para os filhos, né? E se você tem filho pequeno, eu acho que não tem por que você não fazer essa escolha, tá? Principalmente enquanto ele é pequeno, em que ele possa, de repente, ser alfabetizado aqui já no Canadá, para ele ter a base canadense, né? Para ele se adaptar melhor, para ele enfim, aprender o idioma mais rápido. Criança é esponjinha. Chega aqui, faz amigas, conversa com todo mundo, eles se comunicam na linguagem deles, né? Eles não ficam com aquele bloqueio de, poxa, eu não falo inglês, como que eu vou me conectar, né? Então, assim, quanto menor o seu filho, mais rápido vai ser essa transição para ele, né? Porque para ele, o que vai deixar ele tranquilo é estar perto do pai e da mãe, né? E ele consegue ali facilmente se adaptar, e as escolas aqui são muito, muito, muito preparadas
para acolherem filhos de imigrantes e para darem esse suporte que eles precisam, né? Para, enfim, se relacionarem, começarem a desenvolver o inglês, etc, né? Então, a maioria das escolas, inclusive, já tem um programa adicional para ajudar essas crianças que chegam aqui, às vezes, sem falar inglês, a aprenderem o inglês também. Então, muito, muito legal, sem sombra de dúvidas. Claro que o filho de qualquer idade vale muito a pena, porque, afinal, enfim, é pro futuro deles, né? Você permitir que eles tenham acesso a um país em que as coisas funcionam muito bem, em que tem segurança, em que tem um futuro mais estável, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade que justifica o sacrifício, né? Vou aproveitar e responder uma pergunta aqui do Mário Russell, que me mandou um e-mail hoje de manhã e eu não consegui ainda responder ele, que ele colocou o seguinte, ó, como não pirar esperando o processamento de vistos? Mário, preciso ter fé e confiar no processo, tá? Como eu sempre falo aqui, eu sou muito positiva e o pensamento positivo é o primeiro passo para as coisas dar certo. Algo só pode dar certo se você acredita que dá certo, né? E tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, algumas pessoas já perguntaram, né? Quanto tempo tem levado o processamento de vistos? É em torno de 3 meses e meio, tá? Não é validado antes. Então, assim, é um ou outro caso que às vezes é validado antes. E para falar a verdade, o que acontece com o processamento de vistos, né? Ele tá lá na fila do Visa Office do Canadá no Brasil, né? Às vezes, o que vai acontecer? Ele tá na fila, não chegou a vez dele. Então, o atraso não significa que tem alguma coisa errada, significa que vai ser negado. Não, ele só simplesmente tá na fila, ninguém abriu, porque existe uma fila de first come, first serve, e dentro do tempo de processamento vai chegar a sua vez de ter o processamento de vistos, né? Então, se o tempo é 3 meses e meio, né? Você aplicou, por exemplo, em setembro, você sabe que a decisão vai ser outubro, novembro, dezembro, né? Final de dezembro, ali, 3 meses e meio. Então, confia no processo. Fala assim, eu já fiz o que eu precisava fazer para garantir uma aplicação segura, contratei uma assessoria de confiança, um profissional de credibilidade, e eu sei que o tempo de processamento agora é dezembro. Então, o que você pode fazer é criar uma lista de atividades, de coisas que você vai precisar fazer quando o seu visto for aprovado. Então, o que você pode ir adiantando? Você pode criar uma lista, por exemplo, de lugares e restaurantes que você quer visitar antes de você sair do Brasil, pessoas que você quer visitar, né? Então, por exemplo, falar assim, olha, uma das coisas que eu mais sinto falta é o pastel de não sei de onde, vou combinar com os meus amigos, vou marcar, aquele amigo que eu não falo há muito tempo, vou marcar, mesmo que você não compartilhe o seu projeto ainda, né, prefira ficar mais reservado, mas faça essas coisas que vai ficar muito mais difícil de você fazer quando você vir para o Canadá, né. Outras coisas que você pode fazer é antecipar algumas coisas, por exemplo, será que não é o caso de você começar a olhar o que você pode antecipar em termos de preparação para a imigração? Você já agendou sua consulta, né, você já começou a se preparar para os documentos, né? E independente do processo de imigração, você deixou uma Power of Attorney, como chama isso no Brasil? Procuração com alguém para cuidar das suas coisas? Você já decidiu como vai ser a sua movimentação? Então, assim, a aplicação em si, que tem tempo de processamento de 3 meses e meio em média, tá lá, tá encaminhado, você já fez o que você podia fazer. E a decisão que você precisa tomar todos os dias é: eu estou preocupado. É uma coisa que eu posso mudar, que eu posso controlar? Não, está na mão de um terceiro, né? Que nesse caso é o governo canadense, porque mesmo nós da Evisa não podemos controlar, não podemos falar, governo, o processo é mais rápido porque o Mário está ansioso. Nós não podemos. Nós temos que esperar e você também tem que esperar, né? Então, assim, pensamento positivo e fala assim, não vou me preocupar, porque eu já fiz o que eu deveria fazer, de me organizar e fazer uma aplicação o mais forte possível para aumentar as minhas chances de sucesso. E aí você pode focar em outras coisas que você tem controle. Então sempre pergunte a si mesmo, eu tenho controle sobre isso? Está nas minhas mãos? Se está, eu vou tomar ações para poder resolver. Se não está, eu vou ter fé. Eu vou ter pensamento positivo. E eu acredito que o pensamento positivo é o primeiro passo para as coisas dar certo. Porque você emana isso para o universo. Agora, se você emana frustração, ansiedade,
Eu acredito que o universo te devolve ansiedade. Você pode ser o processo que atrasa. Por quê? Porque o universo está te devolvendo algo que você está desejando, né? Que é ansiedade, frustração. Então pensa nisso, né? E tenta se controlar os seus pensamentos para focar no positivo, para focar que você já fez a sua parte, tá bom? Bom, pergunta da Alice Marinho. Posso ir com visto de turismo para esperar aí meu visto de estudos? Alice, a gente não recomenda. Por quê? Porque o seu processo, quando você já enviou do Brasil, ele está sendo processado pelo Consulado Canadense do Brasil. E no momento da conclusão do seu processo, você vai ter que enviar o seu passaporte para o Consulado Canadense no Brasil para finalizar o seu processo, tá? Se você pega o seu ETA e vem para o Canadá, a gente vai ter que dizer para o governo do Canadá que você já está aqui, a gente vai ter que fazer o envio do seu passaporte para Ottawa, e aí tudo isso vai ser uma bagunça, né? Então, mesmo que tenha uma explicação plausível que justifique você estar aqui, calma, espere do Brasil, tá? Espere do Brasil porque você já tomou a decisão de aplicar do Brasil e aí é o consulado canadense que está no Brasil que muito provavelmente vai olhar a sua aplicação, tá? E aí fica muito mais complicado se a gente tiver que enviar o seu passaporte para outro país e, para falar a verdade, é até não autorizado que você, por exemplo, envie para o Brasil, colocando vários outros riscos em questão, como, por exemplo, se a gente for enviar através de uma courier, através da DHL. E se a DHL perder esse pacote com o seu passaporte? Atrasa tudo, tá? E é claro que é um one-off situation, mas já aconteceu. Já aconteceu do pacote da DHL ser roubado e alguns passaportes serem perdidos, né? Então, assim, é muito melhor se você puder fazer isso localmente para evitar qualquer dor de cabeça, tá bom? Então, poder? Até pode, né? Porque o ETA te permite a entrada no Canadá. É recomendado? Não. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Na verdade, olhando aqui, a gente já está a 1 hora dessa live, né? E tem muita pergunta aqui para responder ainda, mas eu vou aproveitar para vocês que estão me acompanhando aí durante toda essa live para contar o cupom que eu prometi para vocês, que vai dar um desconto especial de $10 em qualquer pacote de consulta. Lembrando que a gente tem alguns pacotes de consulta que já tem um desconto interessante de $50, $75, né? Até $100 de desconto, mas esse cupom ele vai te dar $10 de desconto adicional. O cupom é novembro 2022, tudo maiúsculo, então novembro 2022. Você usando esse cupom para agendar uma consulta com um de nossos consultores diretamente no site, você colocando novembro 2022, você já vai receber $10 de desconto no checkout. E esse cupom é somente válido por um dia, até o final do dia de amanhã, 8 de novembro de 2022, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado de todos os updates, de todas as perguntas respondidas nessa live de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui na tarde de hoje. Obrigada, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.